Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Aqui quem vos fala é o Padre Daniel da Paróquia de Santa Bárbara. Hoje é dia 24 de março e nós somos convidados, neste tempo da Quaresma, neste dia de hoje, a refletirmos o Evangelho de São João, capítulo 8, versículos de 31 a 42. O grande tema do Evangelho de hoje é sobre a filiação do Pai. Jesus é o Filho do Pai, o Filho legítimo. E nós somos seus filhos adotivos. Ele nos adotou, nos amou e nos amparou, e nos conduz em nossa caminhada rumo ao céu. Os judeus, no ódio e na cegueira que tinham em seus corações, declaram não conhecer quem é o vosso Pai. Inicialmente afirmam que Abraão, que é o pai deles. Depois dizem que não são filhos do adultério e declaram a Deus como Pai. Estão confusos, agridem Jesus, porque não têm argumentos. Procuram matar Jesus, porque não encontram razões, não encontram motivos justos para poder questionar Jesus. E então, quando faltam as palavras, surgem as agressões. E quando falamos muito alto e agredimos, é sinal de que nosso argumento é falho, é muito fraco. Então Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Primeira coisa, Jesus pede: se permanecerdes na minha palavra. Permanecer, perseverança, constância na fé. Não adianta simplesmente ouvir a palavra e não a colocar em prática. Não adianta ouvir a palavra e seguir a nossa vida do nosso jeito, como se nada tivesse acontecido. A palavra de Deus tem que causar transformações na nossa vida, entrar no mais íntimo de nós e mudar o nosso comportamento, porque somos pecadores e precisamos de nos tornar uma pessoa melhor. Então, se a palavra verdadeiramente habita em nós, ela causa transformações, ela gera vida, gera conversão, esperança e paz. E, permanecendo na palavra de Deus, seremos verdadeiramente seus discípulos. O que distingue um discípulo verdadeiro do falso é permanecer na palavra, colocar a palavra em prática. Aqueles que são os falsos discípulos são de momento, ouvem a palavra, mas seguem suas vidas no seu individualismo. Mas os que realmente ouvem a palavra, estes a colocam em prática. E Jesus disse: Vós conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A única que pode nos libertar é a verdade. A mentira nos escraviza. E a mentira, ela só aumenta com o tempo. Só causa dor, constrangimento e sofrimento para nós. A melhor coisa que temos é caminhar com a verdade, andar de cabeça erguida, reconhecendo que somos limitados, que somos pecadores, mas que temos um Deus que é imenso, que nos ama e que caminha junto de cada um de nós. E eles então ficaram com raiva de Jesus e responderam: Somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Ora, esta frase é mentirosa. Os judeus mentem, eles não amam a verdade, porque muitas e muitas vezes o povo judeu foi escravo. Foram escravos no Egito durante muitos anos, foram escravos na Babilônia, foram escravos, né, durante muitos anos. Então, eles não aceitam a verdade de Jesus e nem falam a verdade, mas são mentirosos ao dizer que nunca foram escravos de ninguém, porque a história declara que eles muitas vezes foram escravos. Jesus respondeu: Em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O pecado parece ser saboroso no início, parece ser atraente, sedutor, mas todos os pecados nos escravizam, nos tornam dependentes, nos tornam viciados, nos tornam presos àquele pecado.
Pode observar, tudo aquilo que escraviza seu coração é o pecado. Tudo aquilo que te tira a liberdade, que te tira a alegria, a consciência tranquila, é o pecado agindo no seu coração. Mas Jesus disse: o escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Jesus cita esta história da escravidão, que era comum naquela época. E o escravo era vendido de uma família para outra. Somente o filho permanecia na família, mas o filho tinha autoridade de libertar os escravos e fazê-los tornar da família, torná-los um membro da família. E Jesus é o Filho, que vem nos libertar da escravidão, para nos tornar também membros da família de Deus, membros da Igreja do Senhor. Que Deus possa abençoar o seu dia, abençoar a sua família, te dando saúde, muita bênção e muita paz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém.